Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia. Hoje a gente dá continuidade aí aos nossos estudos sobre a Oceania, né? Nosso último continente aí do nosso bloco de continentes. Vamos tratar hoje um pouquinho, rapidamente, né, sobre alguns aspectos populacionais dos principais países, né? Austrália e Nova Zelândia, que são os principais destaques quando a gente fala do continente da Oceania, quando a gente fala do novíssimo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a população e um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico nessa região do mundo. Beleza? Olha, a primeira coisa, como eu disse, né, Oceania é chamada, apelidada, né, de o novíssimo mundo ou novíssimo continente, galera. Por que disso? Porque foi o último continente a ter sido efetivamente colonizado. Sua colonização inicia-se efetivamente ali a partir do século XVIII. Né? Quando as grandes nações europeias já estavam estabelecidas em outras áreas do globo, como a África e as Américas. Logo após isso, século XVIII, eles começam o processo de colonização da Oceania, galera. A Oceania foi inicialmente, né, a Austrália principalmente, foi uma colônia inglesa. Só que inicialmente ela foi uma colônia penal. Era um local para onde os ingleses enviavam os seus piores criminosos, mandavam para o lugar mais distante do mundo, no caso, a Oceania. E isso tem um impacto muito grande dentro do processo de colonização dessa região. Vamos lá. Foi uma colônia penal inglesa e teve uma colonização tardia, né, pós-século XVIII, como eu já falei com vocês. O processo de ocupação, como em qualquer outra região do mundo, ocorreu sobre o massacre das populações que já existiam ali. Nossos destaques principais, né, são os aborígenes na Austrália, que foram praticamente dizimados. Existem poucos resíduos, poucos resquícios dessa população ainda na Austrália, e eles vivem ainda de forma bem tradicional e mais isolados dentro do país. Eles vivem em reservas aborígenes, essa que é a grande verdade. E poucos se misturam com o restante da população. Eles ainda vivem de uma forma bem nativa, bem tradicional perante a cultura dele. E os maores da Nova Zelândia. Os maores que durante muito tempo ofereceram bastante resistência aos colonizadores. Foi a parte mais difícil do continente de ser colonizada, foi a Nova Zelândia, devido aos maores serem guerreiros por natureza. E eles sabiam como se defender, mas com o passar do tempo acabaram sendo sobrepujados aí pelos colonizadores. No século XIX começou-se uma colonização mais efetiva dentro do continente, principalmente porque eles efetivamente descobriram que aquele continente, Austrália, Nova Zelândia principalmente, possuíam um ótimo solo, um solo muito fértil para se praticar a agricultura, e isso atraiu muitos colonos para essa região, buscavam novas terras para poderem estarem cultivando. Também foi descoberto que era um ótimo território para a prática da pecuária, a criação de animais nas pastagens que existem nesses países, e também o que mais interessa aos colonizadores, né, foi descoberto minérios preciosos, foi descoberto ouro na região. Então, aí que efetiva-se de forma mais intensa o processo de colonização. Beleza? Pós-século XIX. Começou no século XVIII, de forma tardia e como colônia penal, e no século XIX já se tornou uma colônia de exploração / povoamento, porque eles queriam explorar os recursos que existiam naquela região, não apenas mandar os seus criminosos para lá. Falando agora de alguns aspectos populacionais, inicialmente, né, quando a gente fala de Oceania, a gente trata a Austrália e Nova Zelândia. São os dois principais destaques desse continente. O que acontece? Existe uma disparidade muito grande entre os países que existem no continente. Você tem a Austrália e Nova Zelândia, que têm ótimos índices de desenvolvimento humano, e você tem Tonga, você tem outros países que são extremamente pobres, que são, como é que se pode dizer, são muito subdesenvolvidos, que ainda têm uma população extremamente nativa. O que não é ruim, né? Eles apenas não participam efetivamente do processo de globalização, não estão inseridos diretamente no processo de globalização. A sua economia tende a ser mais local ou regional quando se trata ali do continente. Dificilmente os países menores dentro da Oceania, eles vão participar efetivamente das grandes trocas comerciais, mesmo estando localizados ali no Pacífico, na região onde eles se localizam, né? Mas devido ao seu baixo desenvolvimento industrial, ao seu baixo desenvolvimento agrícola moderno, eles não participam efetivamente das grandes trocas comerciais. Os principais participantes da economia mundial localizados na Oceania são diretamente a Austrália e
a Nova Zelândia. Então eles são sempre os principais destaques que vão cair em questões, que vão ser cobrados em provas, porque são eles que participam efetivamente desse processo do desenvolvimento do capitalismo. Beleza? Vamos lá. Austrália. Elenquei um dos dois, né? Peguei o principal, o maior deles, né? Sobre a população australiana, a maior parte da população australiana não é nativa. É a população de imigrantes e descendentes de imigrantes, né? Que buscaram ali na Austrália um bom desenvolvimento social, um bom desenvolvimento humano que aquele local tende a oferecer. Mas para frente vocês vão entender o porquê também. Tem um baixo crescimento vegetativo. A gente sabe que o crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascidos e o número de pessoas que morrem no país em um determinado período. E tem uma expectativa de vida atualmente de cerca de 82 anos. É uma expectativa de vida muito alta, devido à boa qualidade de vida que aquele país oferece para a sua população. O que acontece, galera? Como eu disse que a maioria da população são imigrantes e descendentes de imigrantes, e nós temos um baixo crescimento vegetativo, uma expectativa de vida alta, faz com que o governo australiano ele desenvolva políticas públicas que incentivem a imigração para cobrir a falta de mão de obra que existe no país. Existe uma demanda para determinados cargos de mão de obra dentro da Austrália. E o próprio país não consegue suprir isso, por quê? Baixo crescimento vegetativo. Poucos nascimentos e as pessoas vivendo cada vez mais. Expectativa de vida? 82 anos. O que acontece? Boa qualidade de vida, bom acesso ao serviço de saúde, mais escolarização, mulher entrando no mercado de trabalho. A tendência é que a parcela de jovens na população seja menor, como em qualquer país que ofereça boa qualidade de vida. Vimos isso na Europa, vimos em algumas áreas do continente americano, beleza? Isso não é diferente na Oceania. Esses dois países que têm o maior destaque têm esse baixo crescimento vegetativo, devido à boa qualidade de vida que existe dentro do território do país. E uma outra característica, né, é que a população economicamente ativa da Austrália, especificamente, se localiza a maior parte no terceiro setor da economia. Não é na agricultura, não é na indústria, é na prestação de serviços e no comércio. Beleza? Sobre a economia, né, já que eu falei sobre setores da economia. Agricultura, Austrália e Nova Zelândia, novamente. Agricultura moderna, utilização de grandes quantidades de tecnologia, utilização de agrotóxicos, produtos químicos que potencializam a capacidade produtiva. Isso faz com que, como eu disse anteriormente, a parcela da população economicamente ativa se concentre em outros setores, porque a agricultura moderna emprega pouquíssimas pessoas. Qualquer lugar do mundo que tem agricultura moderna vai ter uma parcela da população menor atuando nesse setor da economia, nessa área do desenvolvimento econômico do país. A indústria, seguindo assim, o padrão da agricultura, também é muito tecnológica. Ela, como é que você pode dizer? Ela é extremamente desenvolvida em termos de uso de tecnologia, mas, como eu disse, quanto mais tecnologia, menos mão de obra empregada. Ou seja, a maior parte da população economicamente ativa não se encontra nesse setor da economia. E na indústria australiana, principalmente, se destaca a produção da indústria de base, que seria a indústria que produz para as indústrias. Você também tem a indústria têxtil com destaque, que é a indústria de tecidos, a indústria alimentícia, a indústria do transporte também, que produz equipamentos de transporte, e a indústria que produz produtos químicos, galera. Os destaques também da agricultura, que eu acabei esquecendo de falar aqui, eles são grandes produtores de lã, tiveram muito destaque durante as últimas décadas na produção de lã. São grandes produtores de trigo, cana-de-açúcar e de cevada. Então, galera, continuando aqui. O extrativismo também tem um grande destaque dentro do país. De novo, Austrália. Por quê? Eles são muito ricos em minério de ferro, ouro, carvão, urânio e gás natural. Extrativismo, né, é o ser humano retirando diretamente da natureza aquela matéria-prima que ele necessita, galera. Então, finalizamos aqui. Falamos um pouco do processo de colonização do continente, e aí tratamos os aspectos econômicos e populacionais do país que tem o maior destaque dentro da região, que seria a Austrália. Falamos sobre o crescimento vegetativo, a intenção de atrair imigrantes para o país, que é algo extremamente importante e relevante atualmente. É um dos poucos países do mundo que
tem as portas relativamente abertas para a entrada de imigrantes, né? Nós vemos crises migratórias em outros países e vemos que tem países que têm muita oferta de emprego que ainda não tem uma procura tão grande assim. Ou seria que é o difícil acesso a esse local, né? A Oceania está isolado lá no Oceano Pacífico. Não é tão fácil para um imigrante africano ou asiático, dependendo do local, chegar lá com tanta facilidade. A Europa ainda é um polo de atração dos imigrantes devido à sua proximidade dos grandes polos que expulsam as populações. E falamos um pouco sobre o desenvolvimento econômico do país que tem o maior destaque dentro da região. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham entendido. Tentei falar de uma forma mais dinâmica e mais simples aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.